Pode começar, Eda. Boa noite, então, pessoal. Que alegria o reencontro. Mais uma segunda do nosso estudo online, né? Juntando os corações aí para a gente passar mais umas horinhas aí estudando. Hoje, na primeira parte, como sempre, vamos continuar o livro O Consolador, né? O professor Marco. A segunda parte, hoje, nós vamos falar sobre desdobramento, sobre sonambulismo, sobre sono, sonho, emancipação. Vou tirar todas as dúvidas hoje nesse quesito, tá? Todo mundo convidado, então, para assistir a segunda parte também. Antes da nossa prece inicial, eu queria agradecer a participação de todos que estão nos ajudando com gêneros alimentícios, né? Hoje nós atendemos mais 8 famílias lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que estavam com 8 famílias bem necessitadas mesmo, e as contribuições da semana passada, do final da semana passada, início dessa, já atenderam às necessidades deles. Bem? A gente está fazendo rodízio com as casas espíritas para dar um reforço e estamos conseguindo assim ajudar. Aqueles que quiserem continuar participando, ajudando quando puderem, com o que puderem, estamos aceitando ainda, a campanha continua vigorando enquanto houver essa pandemia, a necessidade aumenta bastante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter nos auxiliado. Tá bom? Vou fazer uma prece, então, de abertura. Né? Vamos pedir para a Sheila fazer para nós a prece. Pode ser, Sheila? Pode ser? Então, vamos fechar os nossos olhos físicos, voltar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nos conectando com a espiritualidade superior, que sempre assiste aos estudos, aos trabalhos. Boa nova, para que possamos, assim, sentir o nosso coração asserenado, como um terreno fértil, para que as sementes do Evangelho caiam, floresçam, frutifiquem, para que nós possamos, assim, nos sentirmos preenchidos com essa fonte inesgotável de amor, de entendimento, de consolo. E assim, nessa vibração, nesse estado de espírito elevado, que nós também possamos, nesse momento, irradiar todos esses bons sentimentos aos nossos familiares, aqueles nossos amigos estudantes que não estão podendo acompanhar o nosso estudo nessa modalidade, também irradiar a todos aqueles trabalhadores que estão frente à pandemia, a todos aqueles que estão convalescendo em função da pandemia, e todos aqueles que necessitam, como todos nós precisamos, de um alento, de um consolo, do entendimento, que só as luzes do Evangelho nos propiciam. E assim, estamos em condições para poder iniciar os nossos estudos da noite de hoje. Assim seja. Muito bem, Marco, contigo. Que assim seja. Bom, pessoal, primeiramente, então, boa noite a todos, né? A gente vai dar sequência aí nesse estudo do Consolador, nessa parte de filosofia, onde a gente está discutindo agora bastante questões relacionadas à razão, não é? E eu gostaria de comentar, antes de compartilhar a tela e começar a explanação, né? Dizer que, vamos dizer, apesar de eu ser um apaixonado por filosofia, né? Eu nunca pude estudar nada a respeito, porque a minha carreira me levou para outro lado, né, o lado mais das ciências exatas. E uma coisa que estava faltando, vamos dizer, para complementar, era um conhecimento filosófico mesmo nesse estudo. Então, agradecer aí a Rafaela, né, que está ajudando nessa parte aí dos estudos, né. Hoje eu vou apresentar a primeira questão, e os primeiros comentários eu vou deixar com ela, que ela vai trazer, vamos dizer, conhecimento, né, do curso que ela tá cursando agora, e o conhecimento dela é bem mais amplo que o meu, não é? Então, a ideia hoje eu começo explanando a primeira questão, daí a Rafa vai assumir a partir dali.
eu vou passando os slides daqui, tá, Rafaela? Daí tu vai me avisando à medida que tu precisar que eu passe. E depois eu reassumo daí com os demais comentários, tá bom? Então, vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela. Estamos aqui. Bom, a primeira questão que a gente vai trabalhar hoje, então, é a questão 198, não é? Onde é perguntado a Emmanuel se o racionalismo, simplesmente, não é? Ele pode garantir a linha de evolução da Terra, tá? Ou seja, se só pela nossa razão, não é? Sem, vamos dizer, sem o sentimento, sem a fé, sem a religiosidade, se isso é suficiente, então, para garantir a linha de evolução da Terra, não é? Pensando em linha de evolução como a evolução do planeta, passando aí do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, não é? Nesse sentido. E Emmanuel responde que, por si só, o racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada a amarguradas ruínas. A razão sem o sentimento é fria e implacável com os números, e os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma fase indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Tá? Então, aqui, Emmanuel já deixa bem claro, não é, que simplesmente pela nossa razão, não é, sem o sentimento, o que a gente pode considerar, né, sem a nossa evolução moral também, não é, que se a gente seguir esse caminho, não é, a nossa civilização ela fica condenada a ruínas, não é? Porque muitas vezes pela razão, não é, as pessoas acabam tomando caminhos, não é, que vamos dizer que acabam fazendo regredir, principalmente espiritualmente aquele indivíduo, não é? A gente tem acompanhado bastante isso nos tempos atuais, com relação ao coronavírus, não é? A essa questão do isolamento. Então, muita gente tem abordado, né, através da razão, não é? A questão de que se não se romper esse isolamento, a economia vai sosofrer muito, e esse sofrimento da economia pode trazer outros malefícios, não é? Não pensando que vamos dizer, o rompimento desse isolamento está colocando muitas outras pessoas em risco, não é? Então, aí é um exemplo clássico de utilizar a razão, não é? Sem o sentimento, sem pensar de que aquelas pessoas que vão perecer devido a essa ação, não é? Elas são mais do que números apenas, não é? Elas são, vamos dizer, é um outro espírito que vai estar ali sofrendo por essa nossa atitude racional, não é? Então é nesse sentido que Emmanuel comenta. Então, se alguém tiver algum comentário com relação a essa resposta, pode levantar a mãozinha ali, né? Se não tiver, daí eu já vou passar o próximo slide para a Rafaela, daí para ela comentar a respeito dessa questão. Bom, Rafa, então tu pode assumir agora a partir do próximo slide, eu já vou passar aqui, então eu já passo a palavra para ti. Tá. Boa noite a todos. Então, quando eu pensei na questão da emoção e da razão,
claro que veio primeiramente as questões filosóficas, mas também eu pensei na neurociência. Eu estudo faz 6 anos sobre neurociência, antes mesmo de iniciar a faculdade, e eu pensei que viria a acrescentar bastante. E, por um acaso, que não foi acaso, eu encontrei esse livro aqui, que é esse aqui que está na tela, do Divaldo, que é Vida, Desafios e Soluções, é o volume 8, aqui em casa. E aí eu decidi compartilhar uma parte que especificamente falava da neurociência e a questão da emoção e da razão. Então eu vou ler a parte que o Divaldo ali colocou. Ele fala assim: é necessário harmonizar emoção e pensamento, de forma que se ajudem mutuamente, a emoção dando calor à razão, que por sua vez oferecerá entendimento ao coração, evitando sempre a permanência em uma única vertente da realidade que constitui o ser humano. As emoções, naturalmente, quando mal direcionadas, perturbam o pensamento, dificultando a concentração e trabalhando em sentido diferente do intelecto. Da mesma forma, a inteligência fria e lógica cria obstáculos à doação afetiva, ativa, a concentração emocional, tornando o indivíduo destituído de amor e de sensibilidade. Ele pode expressar toda a beleza, descrever toda a harmonia, narrar toda a grandeza da vida, sem nada sentir, fazendo apenas de forma intelectual sem vida. Quando há predominância da emoção, as atitudes são embaraçosas e a pessoa simplesmente não consegue pensar corretamente, discernir entre o certo e o errado, criando dificuldades de comportamento. A neurociência denomina o fenômeno como decorrente da memória funcional, que se localiza no córtex pré-frontal. É necessário, portanto, que no Festival da Vida as emoções convivam bem com a racionalidade, a fim de que o sentimento e pensamento deem-se mutuamente contribuição para o cometimento dos resultados felizes nas decisões e condutas humanas. A criatura, concluímos, é possuidora de 2 cérebros, o emocional e o racional, que poderíamos denominar como 2 tipos de inteligência, ou mesmo 2 tipos de mente. O desenvolvimento de ambos os fatores responde pelos sucessos ou pelos prejuízos que afetam as criaturas humanas. Então, assim, eu vejo pela parte assim da neurociência que, estudando memória também, ano passado eu iniciei o estudo específico de memória, e muitas das emoções que ocorrem no indivíduo na sua vida atual são resultado das memórias passadas, digamos assim. Um exemplo que pode ser demonstrado é dos veteranos de guerra, por exemplo. Eles carregam memórias das guerras, e isso pode afetar a vida deles de uma maneira gigante, assim, se não for tratado no primeiro ou no segundo ano. Tem um filme até que eu queria indicar, que fala de um médico que fez uma descoberta no cérebro, que se chama Um Homem Entre Gigantes, e ele demonstra também como o esporte, o futebol americano, ele pode causar lesões no cérebro que afetam essas memórias e, consequentemente, as emoções e o uso da razão. Então, agora eu acho que a gente pode passar para o próximo slide. Então, assim, eu lembrei também de trazer a questão do cérebro trino, que envolve também, querendo ou não, todas essas coisas que eu estou trazendo, a espiritualidade, porque sem o uso da espiritualidade, do espiritismo, não há uma boa cura, digamos assim, dos pacientes que têm lesões no cérebro. Então, eu trouxe o estudo do cérebro trino, que é de um neurocientista, o Paul MacLean, da década de 60. Ele é físico, ele foi um físico também, e ele categorizou 3 tipos de cérebro dentro de um cérebro só.
que seria assim, ó, iniciando pela base, seria o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o cérebro instintivo, é aquele cérebro que ele expressa medo, ações sem o uso do pensamento, digamos assim. Ele foi muito utilizado nos períodos bélicos, né, nas grandes guerras, que é assim, questão, dei um tiro e aí já tenho que correr para o outro lado, né? Então, a base é o cérebro reptiliano. É o cérebro também que foi utilizado muito no período paleolítico, neolítico, né, que era questões de caça, sobrevivência. E aí, no meio, fica o cérebro mamífero, mas pode ser chamado também do sistema límbico, onde fica armazenado a memória. A memória, ela fica, na verdade, armazenada no hipocampo. Então, nesse sistema límbico, acontece aquilo que eu citei antes, que pode acontecer como os veteranos, situações que podem ser agradáveis e desagradáveis. E essas situações que são desagradáveis, elas podem causar o trauma, tanto nos veteranos como pessoas que podem ter sofrido abuso, entre tantas outras coisas. E aí, por último, que fica no topo, é o neocórtex, que é o cérebro racional, digamos assim, é aquele que auxilia na tomada de decisões e também é aquele cérebro que tem a nossa memória de trabalho, né? Que ele auxilia na parte mais racional. Não, hoje eu tenho que preparar a reunião de amanhã, então eu vou ficar focado nisso, né? Não vou ficar conectado com o externo. Então, é esse cérebro mais racional para a tomada de decisões. Eu acho que pode passar também esse. Aqui foi, na verdade, isso que eu falei, especificando que cada cérebro o cérebro reptiliano, que é a base, o sistema límbico, que ele fica no meio, que envolve as questões de memória, ali no hipocampo, das emoções que são agradáveis e descartáveis, e, por último, o neocórtex, que é a parte racional. E agora, pensando em tudo isso, assim, eu, claro, tenho que falar da filosofia, né? E eu separei também a visão da filosofia. Então, acho que pode também passar, Marco, por favor, o último slide, que seria sobre o racionalismo e o empirismo. Então, os filósofos, eles já falavam um pouco disso, né? Antes dos neurocientistas, digamos assim. Claro que hoje o trabalho dos neurocientistas é muito bom, né? Mas também tem partes dentro da filosofia que se estudam. Eu estudo também memória dentro da filosofia, então dá para ter várias visões de um mesmo assunto. Então, o que seria o racionalismo? Os racionalistas, eles pensam que a gente já vem com as nossas aptidões, que as nossas aptidões, elas são inatas. Por exemplo, um médico, ele pode vir com as aptidões inatas já. Não necessariamente ele vai precisar desenvolver essas aptidões, segundo os racionalistas, que seriam o Platão, o Descartes, o Leibniz e tantos outros. Já os empiristas, os racionalistas também, eles acreditam no uso da intuição. E os empiristas, eles não acreditam no uso da intuição, eles pensam que nós nascemos sem as aptidões, que nós vamos desenvolvendo as nossas aptidões e as nossas virtudes, digamos assim, né? Se eu sou um médico capacitado, então eu vou aprender a ser um médico ao longo do tempo, não é que eu vou herdar, né, virtudes que vão me beneficiar na minha carreira. E o exemplo desses empiristas seria o John Locke e o David Hume. Então, eu quis trazer essa parte de neurociência e filosofia, e eu acho que conseguiu se encaixar bastante na questão do espiritismo, principalmente ali quando eu li o livro do Divaldo Franco, me fez pensar nesse equilíbrio entre razão e emoção, que é, claro, a gente tem que tentar desenvolver isso, não é uma coisa que a gente acorda e vai encontrar,
tem inúmeras atividades que podem nos auxiliar a ter esse equilíbrio entre emoção e razão. Certo, obrigado, Rafa. Obrigada. Se alguém tiver alguma questão com relação a essa parte que a Rafa apresentou aí, pode levantar a mãozinha. Se quiser saber um pouco mais sobre neurociência, não vou ser eu que vou explicar. Mas, então, eu vou seguir adiante, tá, pessoal? Trabalhando na mesma questão ainda. Eu trouxe aqui uma passagem, né, dentro dessa... do que comenta essa questão, não é? Que está relacionada ao sentimento e à razão. Aqui, passou agora. Então, eu trouxe essa passagem aqui de Emmanuel, no livro Coletâneas do Além, né, da psicografia do Chico. É de espíritos diversos, mas esse texto específico é de Emmanuel. Então, ele traz o seguinte, que nos círculos espiritistas, muito se tem falado em fé raciocinada. Né? Isso aí a gente sempre fala, né, que o espiritismo, a base é a fé raciocinada, mas poucas vezes deu uma razão iluminada. Né? Se é certo que o sentimento, sem a fiscalização do raciocínio, pode conduzir ao absurdo, o raciocínio, sem o sentimento, pode conduzir ao absurdo mais lamentável. O cérebro e o coração não podem viver separados na tarefa construtiva. Sem a perfeita harmonia de ambos, todo trabalho edificante torna-se impossível. O primeiro, sem o segundo, fez o veneno ideológico da negação, com suas nefastas consequências. O segundo, sem o primeiro, descansou nos domínios da fantasia e da extravagância dogmática. Estabelecendo o labor da análise, o Espiritismo se propõe reajustar o sentimento, mas em hipótese alguma pode prescindir de sua cooperação. A razão calcula, cataloga, compara, analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta, ilumina. A primeira é o homem que termina a laboriosa etapa evolutiva. O segundo é o anjo que começa, nas suas manifestações iniciais, a caminho da espiritualidade pura. Tá, pessoal? Então, esse texto aí, ele veio bem a calhar, não é? Com essa questão levantado nessa pergunta Emmanuel, não é? Que ele traz bem a questão do sentimento e da razão, não é? Então, levantou a mão? Sim, levantei a mão. Então, eu tenho uma mão levantada aqui do meu lado que gostaria de comentar, então eu vou passar a palavra. Não, eu gostaria de falar com relação ao versículo 17 do capítulo 10 de Mateus, que nós finalizamos no sábado, essa perícope das perseguições, que é o primeiro versículo dessa parte das perseguições, que fala exatamente dessa questão do racionalismo, né? Que diz assim, acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, é um aviso de Jesus para os seus discípulos, né? Acautelai-vos dos homens. Aqui a gente tem, na interpretação desse versículo, claro, a questão de que ele está chamando a atenção de que o racionalismo, o homem iluminista que coloca a razão diante dos sentimentos é que vai fazer esse julgamento, né? E mais uma vez eu trago Paulo, da maneira como ele perseguiu o Estevão como um homem racionalista, um homem, um representante da lei mosaica, e depois que o sentimento, que o coração dele foi tomado pelo sentimento, pela luz de Jesus, como a postura dele foi modificada, né? Então, eu acredito que cabe bem nesse texto que o Marco trouxe, e poderia complementar. Era só isso. Algum comentário mais, pessoal? Alguém mais gostaria de fazer? O Roder está muito quietinho.
Bom, vou adiante, então. Eu trouxe aqui também, pessoal, uma passagem, ela é bem pequena, mas, na verdade, é todo um capítulo desse livro, No Mundo Maior, que ele é um capítulo bem emocionante, assim, tá? E, vamos dizer, eu recomendo aí, quem quiser dar uma lida, né, é o capítulo 2 desse livro, onde, vamos dizer, André Luiz está, vamos dizer, numa reunião no plano espiritual, não é? Com vários espíritos a ponto de reencarnar e outros que estão, vamos dizer, dormindo, não é? Eles estão encarnados, mas dormindo, eles acabam participando dessa reunião. E Eusébio, então, é um espírito superior, não é? Que ele faz uma preleção, ou seja, uma preparação, não é? Desses espíritos aí, tanto para voltar, vamos dizer, ao mundo material, não é? Quanto aqueles que estão enfrentando suas batalhas, não é? E essa preleção dele, ela fica, vamos dizer, circulando nesse tema, não é? Que é do nosso racionalismo com relação à moral, não é? E todas as quedas que o homem teve quando ele acabou fazendo com que a razão sobrepujasse o sentimento, não é? Então eu trouxe uma pequena parte aqui, mas aconselho aí que vocês leiam, né? Então ele diz assim, que foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. De cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Então aqui é vamos dizer, uma mostra bem característica do que é, não é, a gente fazer a nossa razão, vamos dizer, sobrepujar o nosso sentimento, não é? É bem, tá, em muitos textos, esse é o motivo da queda de muitos e muitos espíritos em muitas eras, não é? Quando a gente abre apenas os nossos olhos materiais, não é? Sem se dar conta da nossa evolução moral também. Tá certo? Vocês estão quietinhos hoje aí? Ninguém quer fazer nenhum comentário? Semana passada foi... Tá bem, Éder? Tu tá quietinho aí desde o começo do estudo? É o frio. Não, tá excelente, eu não tenho dúvidas. Depois da explicação da Rafa ali, fiquei até com vontade de estudar sobre neurociência. Muito bom, Rafa. Obrigado, viu? Tá tudo Obrigada. certo. Tá bem claro. Obrigada. Adorei a intervenção da Cris ali, fazendo essa análise de Paulo, né? Esse racionalismo do Paulo foi a característica de Saulo, na verdade, né? Muito forte, foi também serviu depois como um elemento de redenção, né? Nunca é perdido, né? Só faltava aquela parte que Emmanuel fala, né, assim, né? Só o racionalismo ele não constrói completamente, né? São as duas partes. O Jair está como levantado. Não, é só para refletir um pouquinho, né, da importância assim, do estudo hoje. Eu acho que a gente teve um período histórico da humanidade e realmente eu acho que a gente se aprisionou no materialismo a partir dessa própria racionalidade que era necessária, né, para a gente poder avançar e sair do obscurantismo, né, que muito eu acho que a Igreja Católica influenciou, tirando essa dimensão mais de sensibilidade da perspectiva da espiritualidade, né. Então, o que eu vejo hoje? Hoje, a gente entende que todos os paradigmas que foram criados a partir dessa própria racionalidade, eles não respondem mais às questões contemporâneas, né, na sua totalidade. Então,
Existem alguns teóricos que dizem que a modernidade acabou, que a gente avançou para a pós-modernidade, mas isso não é consenso. Mas o que eu acredito que hoje, né, a neurociência, ela é uma das portas da área da ciência que vem trazer as belezas, né, da descoberta da própria capacidade do cérebro humano e da parte intelectual e de toda a dimensão que a gente ainda não explorou. E eu li alguma coisa a respeito daquilo que, quando ela se aproximar dos próprios conceitos que a doutrina espírita traz, trazendo a descoberta do espírito como sendo realmente o pano de fundo que promove todo esse desempenho humano e espiritual, aí vai existir uma conjugação de esforço nesse sentido, né? Para a gente poder olhar esse protótipo de humanidade que a gente está desejando. Então, eu acho que tem um pouco a ver, né? Então, a doutrina espírita, ela tem um papel fundamental junto com a ciência, não só a neurociência e todas as outras particularidades que a ciência vem estudando para poder descobrir a era do espírito, certo? Então, só para poder refletir um pouquinho junto com o grupo. Certo, obrigado, Jair. Isso aí, acredito que não seja um futuro muito distante, não é? A gente vê cada vez mais a ciência se aproximando, não é, de questões relacionadas ao espírito, realmente, não é? Espero ver o dia ainda em que, vamos dizer, os tratamentos, toda essa questão que se explora muito a existência material, ela leva em consideração questões espirituais também, não é? Passando adiante aqui, então, pessoal, só tenho mais um texto aqui. Na verdade, esse é um pedaço de um comentário da questão 1009 do Livro dos Espíritos. Tá? É uma questão que Kardec faz com relação às penas, não é? Se as penas são eternas, não é? E dessa questão tem comentários de vários espíritos, não é? E eu trago aqui um pequeno comentário de Paulo, já que foi levantado aí vamos dizer, o seu nome, não é? Então, mas eu achei bem interessante a parte final, não é? Então ele cita o seguinte, que em verdade lhes digo, basta de colocar em paralelo na eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmem, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrarão, pela razão unida ao sentimento, a unidade divina. Então ele nos traz aí que a unidade divina, não é? Ela é a razão unida ao sentimento, que é justamente aquilo que a gente está buscando, não é? E a gente poderia ter trazido muitos outros textos, não é? Seja do Livro dos Espíritos, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente já trabalhou aqui também nesse estudo do Consolador, não é? Teve uma questão que eu lembro também, eu não lembro o número dela, mas eu lembro que Kardec pergunta, não é? Se o sentimento e a razão, eles evoluem juntos no ser humano, não é? Então, os espíritos respondem que a evolução do sentimento é consequência da evolução da razão, não é? Ou seja, a gente evolui a razão primeiro, mas vai chegar um momento em que a própria razão vai demandar a evolução dos sentimentos também, não é? Então, por mais que seja uma questão natural a gente evoluir a razão antes do sentimento, a nossa inteligência vai chegar num ponto que ela vai entender que simplesmente pelo racionalismo a gente não vai garantir essa linha de evolução do nosso planeta, que é justamente o que aborda essa questão. Tá? Então eu vou passar agora para a próxima questão, 199,
E também continuo dizendo, não é? Se tiverem algum comentário aí, levantem a mãozinha e a gente abre aí para os comentários. Essa questão está relacionada à razão e à fé, não é? Então, aqui então é perguntado a Emmanuel se a razão poderá dispensar a fé. É uma questão bem simples. Só que a resposta de Emmanuel ela é bem completa, não é? Então, ele responde o seguinte, que a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorear-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem e lutam em glória e sem fim. Então, aqui a resposta não é simplesmente uma resposta, não é? Como sempre, é um puxão de orelha para nós também, não é? Para a gente se dar conta de onde a nossa razão nos leva, não é? Algum comentário aqui, pessoal, com relação a essa questão? Eu queria começar perguntando, não é? Aqui a questão, ela pergunta, não é? Se a razão pode dispensar a fé. Então, eu queria saber de vocês qual é a definição de fé, né, em primeiro lugar. Para a gente poder comentar a questão, a gente precisa classificar, né, ou contextualizar o que é fé. Alguém aqui tem fé? O Thales está louco para falar lá. Então, Thales, diz para nós o que é fé. Eu estava comentando a respeito de todas as discussões. É um tema muito, muito interessante, principalmente para o período que a gente está vivendo. Eu acredito que a nossa evolução como humanidade, seja em tempos de pandemia ou em tempos vindouros, ela só é possível através desse pleno equilíbrio, né? Não há evolução moral e espiritual sem esse equilíbrio entre a razão e o sentimento. E é impossível a razão dispensar a fé, né? A gente, como humanidade, vai se tornar totalmente sem sentimento, sem pensar no outro, e que é totalmente o oposto do que o Jesus nos ensina, né? Que é enxergar o outro como irmão. Então, no momento que a gente é apenas racionalista, a gente não consegue ver o outro como irmão e não consegue exercer a caridade, não consegue pôr em prática o evangelho, né? Perfeito, obrigado, Thales. Alguém mais pode me conceituar fé? Eu não sei se é conceito, mas deixa eu pensar um pouquinho, né? Não é um conceito, é o que cada um pensa dele. No sentido de, né? Eu acho que a fé, ela tem que ser tomada assim como uma bússola, né? Como uma luz, assim, que orienta, né? Ou seja, é o direcionamento, assim, né?
é o que vai nos possibilitar sair, né, muitas vezes da ignorância, das paixões inferiores, acreditar, né, ter fé de que essa religação com Deus, né, essa conexão que nós, inclusive, estamos hoje aqui fazendo, né, com Cristo, porque nós acreditamos veementemente, ou seja, a gente acredita que há um caminho, né, que existe um para onde ir, né, um foco, um despertar. E acho que a fé, ela nos liberta, não a fé cega, né, mas a fé raciocinada, dentro de todo um arcabouço, né, que nós estamos justamente nos apropriando aqui, ela nos liberta, porque ela nos dá essa possibilidade de entender que há o determinismo divino, que é a nossa evolução, nossa felicidade, né, mas há também o livre-arbítrio, que a gente vai fazendo algumas escolhas, né, que podem retardar ou nos adiantar nesta marcha, mas porque a gente acredita, né, que há uma marcha, há uma bússola que a gente segue. Não sei se me fiz entender, mas para mim é um pouco, eu penso a fé como realmente, assim, uma luz, né, uma bússola, para onde ir. Deixa eu ver, o Thales está de mãozinha levantada também, o Éder levantou e baixou, mas então, Thales, depois o Éder, se quiser falar, pode falar também. Não, na verdade, eu queria mais ou menos falar isso que a Sheila colocou. Para mim, fé é algo que eu seguido me questiono, assim, sabe? Se a gente realmente tem fé, né? Mas eu acredito até trazendo para o contexto atual, para mim, fé é uma certeza absoluta que mesmo diante ao caos, né, aqui terreno, a gente tem uma certeza que tem algo que move, né, que tem algo maior que controla tudo. Então, e eu acho que se a gente não tem essa percepção, a gente sucumbe, assim, a gente entra num processo, assim, né, de descrença total, e aí eu acredito que com isso vem muitas doenças, assim, psicológicas, por essa falta dessa certeza, né, que mesmo diante o caos, tem algo maior que nos move, que nos ilumina, e que a gente precisa estar bem alinhado com o nosso livre-arbítrio, como a Sheila falou, com a nossa conduta no bem, no nosso caminho, sabendo que a gente está fazendo, se dando o seu melhor, está contribuindo da melhor forma, mesmo que ainda precise de muitas mãozinhas para o mundo entrar nesse processo de regeneração, né? Mas saber que tu tá fazendo a tua parte, né, no caminho do bem, e saber que tem algo maior que tá regendo tudo e que, como diz o seu Éder, tá tudo certo. Acho que é mais ou menos isso que eu queria colocar. Obrigado, Mari. O Éder, que tá de mãozinha levantada também, depois a Sheila. Pode a Sheila primeiro. Não, só queria lembrar, obrigada, Éder, eu só queria lembrar que é a fé, né, eu lembrei daquela passagem de São Francisco de Assis, né, quando ele se vê 100% entregue a Deus, né, que é um testemunho de fé, que é aquela passagem que eles vão, né, de um mosteiro para o outro, ele mais um auxiliar, né, e estava nevando, fazia muito, muito, muito frio, era quase impossível sobreviver, e eles chegam naquele outro mosteiro, né, não sei se é exatamente esse o nome, mas chegam lá, e ninguém atende, e cada vez mais frio, eles não tinham mantimentos, né, e aí alguém atende, diz que ele não vai ser recebido pelas condições, né, nega o atendimento, e aí o Francisco de Assis começa a pular, a cantar, e o amigo dele, né, o companheiro dali de jornada dele diz, mas Francisco, tu tá maluco, né? Isso não é o momento de estar feliz. E aí ele, né, diz que ele tá feliz porque é o momento que ele tá podendo vivenciar 100%, né, a vivência com Deus, ou seja, a vida dele estava 100% na mão de Deus. Então é a fé, né, de que vai botar o pé no chão e o chão vai estar lá. Então, só lembrei dessa passagem, assim, que eu acho muito bonita, assim, da representação da fé.
E ela é libertadora, né? Quando a gente acredita 100% em Deus, é libertador. É isso, obrigada, Éder. Éder quer fazer um comentário? A Rafa primeiro. Tá, diga, Rafa. Eu estava olhando, hoje eu recebi esse livro aqui da Amazon em casa, que é de um neurocientista, e é em inglês o livro, mas eu estava olhando dentro, que fala o fim das doenças mentais. E aí eu fui olhar dentro, assim, fala uma parte, ele categoriza aqui, ó, 4 coisas que fazem com que a mente, ela funcione melhor, digamos assim. E ele cita a parte espiritual, a parte psicológica, biológica e social. E aí eu li na parte espiritual que ele fala da conexão com Deus, com o planeta, com o passado, com as futuras gerações, um senso assim de propósito. Então faz sentido com o que foi falado antes, que a neurociência também ela está fazendo ligação com a parte espiritual, que ela está se dando conta que não é somente a ciência que pode auxiliar, que tem algo maior que vai beneficiar as pessoas, né? É isso que eu queria compartilhar. Tá bom, obrigado, Rafa. Obrigada. Éder, tu quer fazer um comentário? Não, só colocar ali que tem diferença de fé e acreditar, né? O que a Sheila colocou, esse exemplo de Francisco de Assis, é extraordinário, né? Fidelidade, é certeza total, né? Na origem etimológica da palavra fé, fala em acertar o alvo, né? Ou seja, tu atira e tu tem certeza que aquilo ali vai acontecer. É o que a Mari falou, né? O que seria de nós, nas nossas agruras, nas nossas aflições, se nós não tivéssemos a certeza, né, a fidelidade de que o Cristo está no comando? Nós ficaríamos apavorados, a gente ficaria desestruturado, né, em condições nenhuma de enfrentar essas adversidades todas, né. Então, a fé, eu costumo relacionar ela com os primeiros cristãos, né. Para mim, fé é Paulo, para mim, fé é Estevão, para mim, fé são os apóstolos, não os discípulos, os apóstolos, né, que tem diferença, né, quando eles se entregaram totalmente. Para mim, fé é Francisco de Assis. Essas são as referências, uma Maria Teresa, um Chico Xavier. Então, quando eu penso em fé, eu sempre penso nesses gigantes, né, para poder balizar a minha conduta, meu sentimento religioso, né, de fidelidade aos princípios que a gente abraça. Então, é muito difícil a gente dizer que tem fé, né, porque a nossa fé, ela é proporcional ao nosso estágio de imperfeição. Então, automaticamente, a fé, ela vai ser ainda imperfeita, né, vacilante. E eu adorei, Rafa, essa tua última notícia, né, de última hora quentinha, né, vindo dessa ligação da ciência, admitindo a fé, né, o sentimento religioso, a conexão, né, com Deus, um dos elementos do equilíbrio, né. E é incrível, é magnífico ver isso, né, nos dias atuais, assim, essa atualização que tu traz para nós. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Tá nos engrandecendo muito, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acabei levantando essa questão porque tem uma definição de fé que eu achei bem interessante, não é? A Lucy tinha com a mãozinha levantada. Desculpa, eu não tinha visto, Lucy. Só não vai dar spoiler. Agora sim. Vamos ver. Colaborando, então, com o que a Mari falou, com o que a Rafa também. Aí eu lembrei, quando a Rafa mostrou o livro, ali com aquelas 4, né, os 4 itens, eu lembrei que na questão 922, mas antes disso, aqui na questão diz que a fé ilumina a razão, né? Então, a fé ilumina. Então, aí eu fui procurar aqui sobre felicidade, né? Que na questão 922 do Livro dos Espíritos, fala como é que é considerada a felicidade na Terra. Aí tem aquela
como é que é aquela formulazinha, né, que em cima, eu por minha conta, né, diz da parte moral na Terra, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Embaixo, posse do necessário, que é a parte material. Então, eu venho de um encontro aqui do que a Rafa colocou no livro dela. A consciência tranquila e a fé no futuro é a nossa fé, porque cada um tem a sua fé, né? Cada um sabe da sua consciência. E a posse do necessário fica embaixo, que é o denominador, né? Porque quanto para um a posse é uma coisa, para outro é outra, para outra pessoa, né? Então, a nossa fé, a nossa felicidade, a nossa fidelidade a quem a gente segue, né? No caso, a Cristo, vai depender da nossa consciência que a gente está seguindo, está no caminho certo, e a fé que, depois disso tudo, tem uma vida espiritual, que é a nossa verdadeira, seria a fé no futuro, e a posse do necessário fica ali, pela parte material, né? Então, é uma equação aqui que a gente tem que administrar. Então, a fé, na verdade, ilumina a razão, como diz Emmanuel. É isso. Bom, obrigado, Luci. Eu queria comentar só dessa parte da fé, que uma definição bem interessante que eu achei, que a gente muitas vezes caracteriza a fé como acreditar, não é? Eu acredito em Deus, eu tenho fé. Mas uma definição que eu achei bem interessante, que fé não é acreditar, não é? Fé é confiar em Deus, não é? Então a gente tem uma diferença aí, né, entre confiar e acreditar, né? Aquele que confia, ele coloca a sua vida, não é? Vamos dizer, abaixo das decisões de Deus, não é? Aquele que acredita, ele sabe que existe, não é? Ele está envolvido, não é? E tem vamos dizer, uma comparação que eu trago aqui, que é de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele fala da fé, e daí ele fala da diferença, né, de quem tem fé realmente, é num café da manhã, não é? Um café da manhã clássico americano com bacon e ovos, não é? Nesse café, a galinha ela está envolvida, não é? Enquanto o porco ele está comprometido com o café da manhã, não é? Então é mais ou menos aí que é a questão de ter fé, né? É confiar realmente nos desígnios de Deus, tá? Eu só queria apresentar aqui mais um slidezinho para a gente fechar essa questão da fé, onde a gente tem mais uma passagem sobre os tempos são chegados, né, ou são chegados os tempos. Na verdade, esse texto aqui, ele é da Revista Espírita, de outubro de 1866, mas também esses textos relacionados, eles estão no último capítulo da Gênese, não é, de Kardec. Então, mas aqui ele traz também essa questão relacionada à fé, e também com a questão do progresso intelectual, não é? Então, Kardec nos traz que o progresso intelectual realizado até hoje nas mais vastas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade, mas apenas ele é impotente para regenerar. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em benefício de suas paixões e de seus interesses pessoais. Razão porque os aplica no aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de se destruírem mutuamente. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra. Pondo um freio nas más paixões, somente ele pode fazer reinarem a concórdia, a paz, a fraternidade. É ele que derrubará a barreira dos povos, que fará caírem os preconceitos de casta e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se ajudarem mutuamente e não a viverem uns às custas dos outros. É ainda o progresso moral, aqui secundado pelo progresso da inteligência,
que confundirá os homens numa mesma crença, estabelecidas sobre verdades eternas, não sujeitas à discussão e, por isto mesmo, por todos aceitas. A unidade de crença será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, em todos os tempos quebrada pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver no próximo inimigos que é preciso fugir, combater e exterminar, em vez de irmãos que devem ser amados. Tá? Então, esse texto aí, ele é bem relacionado, então, a essa questão da relação entre fé e religião, não é? E para finalizar, eu só trago essa passagem aqui de Kardec, é uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Não é? Então, assim como a nossa razão ela vai evoluindo com o passar do tempo, não é? A fé ela nunca pode estar contra a razão. Tá, pessoal? Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agora são 8 em ponto. Tá? Então, se alguém tiver algum comentário, senão a gente pode passar já para o próximo estudo aí com o Éder. Bom, então agradeço aí a todos a presença e também principalmente a Rafa aí, não é, pela ajuda aí, né, desse estudo, tá? Muito obrigada.